foi esse início? Lá no começo lá de 73, 74, a Volkswagen lançou uma categoria no Brasil chamada Fórmula Super V, isso já no embalo das conquistas do Emerson Fittipaldi em 72 e 74, que ele foi campeão mundial. O automobilismo estava em completa ebulição no Brasil. Foram fundadas várias equipes, então tinha a equipe Hollywood, que era muito forte, tinha a equipe Gladson, que era do Giba, e o Nelson foi correr lá. E era do lado da nossa lojinha, que o Giba era amigo nosso há muito tempo, e acabou apresentando o Nelson, que era o principal piloto da equipe. O Nelson era muito descontraído, brincava muito com meu pai, eles formaram uma amizade legal. E aí o Cid viu que o capacete do Nelson era uma pintura simples, né? Na verdade, a pintura era essa daqui, sem as gotas. Então era só isso aqui, só essa tira contínua que dava a volta. Então ela circulava o capacete, porque ele estudou nos Estados Unidos, ele jogava tênis lá, então ele veio com essa ideia de fazer a costura da bola de tênis, né? Isso aqui seria uma costura da bola de tênis. O capacete dele, em determinada ocasião, falou: ó, vou fazer um negócio aqui. Então, se vocês verem aqui a bola de tênis tem a costura, né? E tá aqui desenhado uma gota, e aqui a gota central, que é essa daqui. E aí nasceu a marca da pintura do Nelson Piquet, e a família toda hoje usa, entendeu? Ele já foi incluído no rol das 10 pinturas de capacetes mais marcantes. Na época, o Cid gostava muito de gota, porque ele dizia que a gota, e é verdade, é o símbolo da aerodinâmica, é a gota. É o elemento aerodinâmico mais bem equilibrado com a aerodinâmica, né? É a gota, porque, bom, a sinuosidade dela diz tudo, né? Daí o Nelson adotou essa pintura. Essa pintura aqui, ele foi até a Fórmula 1 com esse capacete aqui, né? Tanto é que ele já tem as estrelas dos pilotos promovidos à Fórmula 1, né? Então todo piloto que ingressava na Fórmula 1, a gente colocava essas estrelas, Fórmula 1 ou Indy, uma categoria top, né? E ele chegou à Fórmula 1, as primeiras provas ele alugou um Ensign, uma McLaren, depois ele já no final de 78 ele correu de Brabham, mas logo depois que ele foi campeão na Fórmula 3 ele já começou a alugar carro, alguém dava um carro para ele guiar, ele guiou McLaren, Ensign e já a Brabham no final de 78. Depois vieram outros, né? E a pintura acompanhou ele nos 3 títulos, 81, 83 e 87 na Fórmula 1. Lá vem Piquet, é um momento histórico mais uma vez para o automobilismo brasileiro, é campeão do mundo! O terceiro lugar, fazendo 4 pontos, Piquet descontou os 2 de diferença de Prost e garantiu o segundo título mundial na Fórmula 1. Puxa Nelson Piquet, vem entrar pela reta, aí vem Piquet para a bandeirada. Nelson Piquet do Brasil! Ele ganhou em Long Beach em 80. Ele fez primeiro e o Emerson foi terceiro. Então, pra gente é como se a gente estivesse junto com eles lá no pódio, porque é uma glória pra gente, é uma vitória também, né? Trabalhar para essas pessoas assim, pra gente, é lógico, é trabalhar para um ídolo, né? Um cara, e daí você, pô, mas como é que é? Normal, os caras são pessoas normais, fazem as coisas que a gente faz e tem a sensibilidade, saber que pra gente é importante e carregar o capacete lá da Europa pra cá, entregar, ó, pinta aí, eu vou embora tal dia, aquela correria pra pintar.
Bom, aqui a gente começa o processo de desenho do capacete do Nelsinho, né? Então, o que a gente faz primeiramente? A gente risca as linhas horizontais do capacete, né? Então, todas as linhas horizontais que a gente risca com essa ferramenta que chama graminho, né? Então, a gente vem contornando o capacete inteiro, que as linhas já servem para o outro lado, depois que a gente encaixar o molde. Bom, depois das linhas horizontais riscadas, a gente parte para a gota, né? Então a gente vai desenhar a gota. Nesse caso, para a gente já facilita, para a gente já ter o molde do capacete, senão a gente tem que vir manualmente, a gente vem com um compasso, riscando as linhas, né? Fazendo a curva, acertando para encaixar de acordo com as linhas horizontais. Bom, como a gente já tem o molde do capacete dele, né? Da pintura dele, então a gente encaixa ela aqui agora nas linhas traçadas horizontalmente para a gente fazer a marcação das linhas que contornam as gotas. Então, no final da temporada de 76, o Nelson acabou sendo campeão na Fórmula Super V e ele já estava marcado para embarcar para a Inglaterra para correr lá. Ele tinha o Super V dele, era um carro que ele alterou suspensão, alterou o formato, tirou carenagem. O Nelson sempre fez o carro para o carro rodar bem livre. Então ele tirava peso em tudo que ele podia, tudo que girasse. Isso aí ele falava para o meu pai me contava. Tudo que gira ele tirava peso para o carro rolar mais e andar fácil. Então você pegava um carro dele assim, você dava um empurrãozinho, o carro andava metros assim, mesmo o carro não estando desligado, né? Então ele fez o carro dele, ele tirou as laterais, que todo mundo usava lateral com efeito sólido, porque ele queria o quê? Ele queria um carro rápido de reta. Ele achava que corrida se ganhava na reta. Na curva ele ia lá e se virava, manobrava o carro, mas na reta o carro tinha que andar pra cacete. Então todo mundo queria fazer carro bom de curva, não que o carro dele não fosse bom de curva, mas ele queria um carro bom de reta. Ele pegou, nessa época, os amortecedores do Super V ficavam para fora do inboard, como é hoje. Ele pegou e fez os amortecedores do carro dele em board. O pé mal cabia, então ele enfiava o pé lá. E o amortecedor dentro do cockpit. Ele alterou o carro dele e colocou para dentro do cockpit. Então isso daí era para ver como o cara ele estudava as coisas. Molde passado por outro lado, agora a gente vem com um acerto, né, das linhas. Já pode ver, o capacete já está basicamente desenhado e aí agora é só a correção das linhas, né, para o desenho ficar bem perfeitinho, bem bonito. Bom, nessa etapa do capacete do Nelsinho, a gente pintou a parte vermelha, né? A gente já isolou ela para pintar a parte preta. Nessa etapa é os filetes pretos que a gente vai pintar contornando todo o desenho. Bom, feita a parte preta, agora a gente tem o período de secagem, né, da tinta. A gente vai desempapelar e depois empapelar de novo para pintar o filete prata, que aí sim vai dar aquele toque moderno, né? Aquele toque de luz nas faixas do capacete do Nelsinho. Essa pintura ficou bem assim, não teve muita alteração, não teve atualização. Só foi ter a partir do capacete do Nelsinho. Que aí a gente começou, primeiro ele já pediu com fundo prata, em vez de branco. Enfim, foi tendo adaptações no layout também, para criar setores para ele expor marcas, né? Teve variações, capacete com gota azul, faixa preta, muitas variações, né? Quando ele correu na Fórmula E, ele tinha muitos capacetes com alterações de cores, mas sempre as 3 gotas e a faixa, né? O Nelsinho,
eu conhecia ele, mas não era um negócio assim que eu ia lá, falava com ele, conversava. Ele sempre foi meio quieto, né? E eu não tinha assim, intimidade assim para conversar, perguntar as coisas, eu não tinha muito. E a gente tinha um amigo em comum que era o Tuca Rocha, né? E eu não lembro que ano foi, mas eu acho que foi mais ou menos 2013, por aí. O Tuca marcou um jantar comigo e com o Nelsinho. E aí a gente foi comer, batemos papo e tudo mais, e de lá eu já saí com um capacete. E daí a gente conseguiu quebrar um certo gelo que tinha, assim, né? Ele no canto dele, eu no meu, e daí ficamos, conversamos. O Tuca foi muito legal, né? Um cara que eu gostava muito, gosto até hoje, e foi legal que ele conseguiu aproximar a gente. Talvez o Nelsinho pensasse até, não, é que o cara não fala nada. Aí bateu um papo, foi descontraído, demos bastante risada, e a partir daí o Nelsinho ficou mais amigo meu, mais como quebrou uma barreira que possivelmente existiria, e daí eu conheci ele direito, vi que é um menino legal, chatinho, mas um cara bacana, trabalha pra caramba, é profissional. Eu acho que tudo que a gente faz não é só uma questão comercial, né? A equipe que eu tô correndo hoje em dia, obviamente é uma equipe boa, mas é porque tem harmonia e tem que funcionar junto, entendeu? Gente que pinta bem capacete, tem vários aí, entendeu? Mas é uma somatória de amizade, de história, de respeito, de, enfim, Tradição. Muita coisa que envolve para você tomar essas decisões e formar essas parcerias. Então, da mesma forma que eu tô com a minha equipe aqui, com as pessoas que eu gosto de trabalhar, porque você depende muito deles, né? Essa arte ou esse produto que a gente cria aí de capacete, réplicas, enfim, todas as coisas que a gente envolve, trabalha junto, de pintar os capacetes dos mecânicos, tudo, mas também pela amizade, respeito que a gente tem junto, né? Lógico, também tem a qualidade e tudo mais, mas qualidade tem várias pessoas que pintam bem, mas também tem que ter uma conexão um pouco mais profunda e não ser uma coisa só simplesmente comercial, né? Eu acho que eu sempre fui fã de uma coisa um pouco mais clássica, obviamente a gente está carregando a tradição e as cores da família, que é uma coisa muito similar a isso. Acho que a gente só adequou um pouco o desenho de acordo com um pouco mais das cores novas, né? Até naquela época a cor flúor talvez não existia com tanta facilidade, então, para não ficar uma coisa totalmente igual, eu até comecei a correr que no lugar do branco era prata, mas aí eu gostei do branco. Tem uma questão comercial também, de ter um fundo um pouco mais fácil de aplicar para os patrocinadores. E eu acabei gostando do branco e laranja, até talvez um pouco mais do que o prato e laranja, que foi a primeira versão minha quando eu comecei a correr. Presta atenção. Ai, para, filha. Primeiramente, é uma honra desenhar para a família Piquet, né? Uma família tradicional do automobilismo, que a minha memória alcança foi justamente na época do Nelson Piquet. A memória alcança 1981, e quando chegou esse briefing para mim foi motivo de muito orgulho, de uma honra poder desenhar, né? Você tem um nome tradicional no esporte a motor, no automobilismo, então a ideia foi manter a essência, trazendo um pouco de modernidade, né? De traços mais atuais, mas sem perder a essência do desenho da família. Então a gente partiu para alguns elementos como o filete prateado e o vermelho flúor no lugar do vermelho sólido. Isso por si só já traz um ar mais contemporâneo para o desenho e deixa o layout mais moderno, sem perder a essência. Então a ideia foi essa, você fazer algo novo, mas mantendo a tradição, que esse desenho remete à tradição da família Piquet,